Livro de João, capítulo 1, versículo 19. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Pois que és tu, Elias? E ele disse: Não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por estar aqui na sua casa, não só eu, como todos os nossos irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Oh, meu Deus, meu Pai, que o Senhor use a minha boca para falar aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração e quer ministrar no coração dos irmãos também da sua igreja. Que o Senhor abençoe minhas palavras, minha boca, que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja que eu fale. Nada do que eu desejo falar, nada do que eu acho, mas do que o Senhor, através do Espírito Santo, me conduz a falar nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade. Te louvo e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, aqui, no livro de João, está contando o testemunho de João Batista, que está no deserto, né, preparando o caminho para o Senhor, e creio que estava fazendo muito alvoroço aos sacerdotes, às pessoas poderosas daquela época, né, que estava levando muita gente a ouvi-lo. Inclusive, até se você for a pensar, as pessoas iam atrás dele no deserto, que é um lugar onde ninguém gosta de ir, né, ninguém gosta de sair da sua casa para ir num deserto, mas as pessoas iam assim mesmo, e creio que estava incomodando muita gente, e mandam, as pessoas aqui falam que mandam lá de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: Quem és tu? Quem é você? Perguntou para ele. E eu queria que ficasse gravado primeiro nessa noite essa pergunta, que vocês refletissem de quem são vocês. Quem é você individualmente? Quem é você? Não precisa responder, que nós vamos discorrer um pouco sobre isso essa noite, e creio que teremos a resposta no individual de cada um. E aqui continua, né, falando que ele confessou e não negou, e já disse logo de cara que eu não sou o Cristo. Eu não sou aquele quem eu prego, aquele quem eu estou falando que é o Salvador. E perguntam: mas quem é tu? Então, tu é Elias? Ele fala: não. Tu é um profeta? Ele fala: não, nem um profeta eu sou. E quem é tu? Aí ele fala: eu sou a voz que clama no deserto, e endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E onde diz isso no livro de Isaías? Isso diz lá em Isaías 43. E diz assim, 43. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E eu queria primeiro começar falando aqui na introdução aqui do que eu quero passar para os irmãos nessa noite, que João Batista, ele sabia quem ele era, independente do lugar ou da situação que ele estava se encontrando. E por muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, e até quem nós achamos que nós somos, nós se desviamos daquilo que nós achamos devido às circunstâncias dessa vida, devido às situações, devido às dificuldades, ou até muitas vezes à bonança também que nós passamos, porque creio que aqui João Batista, ele poderia ter, com tantas pessoas ouvindo ele também batizando pessoas, ele ficando, vamos dizer assim, um pouco famoso, né, naquele redondeza, ele podia se achar um profeta, podia se achar um homem iluminado, podia se achar um homem usado tremendamente por Deus e ter falado aqui: quem és tu? Eu sou um homem que Deus está usando muito para preparar o caminho, que Deus está levantando, que Deus está pondo palavras. Mas não, ele simplesmente, ele fala que ele, mais para frente ele fala que ele não é digno nem de amarrar as sandálias do que vinha após ele, né? Então, eu queria que vocês lembrassem disso, que João Batista, ele sabia quem ele era, independente do lugar ou da situação que se encontrava na sua vida. E creio que João Batista, ele sabia tanto quem ele era, que ele fazia o que tinha que ser feito. Porque sabendo quem você é, você sabe o que você tem que fazer. Por muitas vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer nessa terra, o que nós temos que fazer para Deus, porque nós não sabemos nem quem nós somos. Nós não sabemos. Como que você vai saber qual é o seu chamado se você não sabe nem quem você é? Então eu vejo que João Batista, ele não queria com certeza estar naquele deserto, porque ninguém gosta de estar no deserto, onde há seca, onde há dificuldade. Mas ele sabia tanto quem ele era, que ele sabia que ele precisava estar naquele lugar. Porque, como ele mesmo diz,
em Isaías, a profecia fala que tinha que estar lá, que tinha que ser ali naquele lugar que ele ia preparar o caminho para o Senhor. Então, que vocês guardem no coração que nós temos que saber quem nós somos, para nós sabermos o que nós devemos fazer, tanto no nosso ministério, na nossa igreja, quanto na nossa vida também, quanto na nossa casa, quanto na nossa vida familiar. Está sendo ministrado tanto na igreja aqui, para os homens, que nós somos o sacerdote do nosso lar. E só sabendo que nós somos o sacerdote do nosso lar, nós vamos ter certeza do que nós temos que fazer para prover para a nossa família, não só fisicamente, materialmente, mas também espiritualmente. Então, que nós venhamos identificar quem nós somos para nós identificarmos qual é o nosso chamado que nós temos que fazer. E João, como diz a palavra aqui, ele sabia que ele era a pessoa que veio preparar o caminho para Jesus cumprir o plano de salvação. E por esse plano de salvação ter sido concluído com sucesso, eu e você hoje podemos se dizer que somos filhos de Deus. Através de Jesus ter pagado nossos pecados, se entregado na cruz, ele abriu precedentes para nós hoje sermos filhos de Deus. E onde diz isso? Vamos lá. Isso diz em João 1, 12, 13. Primeiro que eu queria ler é esse, João 1, 12, 13. E diz assim, bem aqui do ladinho onde nós lemos, João 1, 12, 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, através de Jesus Cristo, hoje nós podemos se dizer que nós somos filhos de Deus. Amém? E também confirma lá na palavra do Senhor em Gálatas 3, 26, 27. Lá em Gálatas 3, 26, 27, também diz assim: Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestem. Amém, irmãos? Então, esses versículos, eles ensinam a nós a nossa filiação divina. É um presente da graça, aceito pela nossa fé, que traz a certeza do amor de Deus e uma herança espiritual para a gente. Então, irmãos, que nessa noite é sobre isso que eu queria falar, sobre essa paternidade divina que nós temos nas nossas vidas. Vamos falar um pouco hoje sobre o papel do pai e o papel do filho nesse relacionamento entre pai e filho. E para você ver qual a importância da pessoa saber o seu chamado, saber o que ela é aqui nessa terra, porque através da preparação do caminho e do plano de salvação concluído por Jesus Cristo, hoje eu e você somos considerados filhos de Deus. E o que dizer do nosso Pai divino, do nosso Pai celestial, né? Se você pegar lá quais as características de um bom pai, Deus, ele supre todas essas características que nós vamos ver através da sua palavra nessa noite. Que Deus, ele é um pai amoroso, um pai provedor, um pai zeloso e um pai que quer intimidade com seus filhos. Ele quer intimidade com a gente. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo aqui na palavra do Senhor o que diz em João 3,16. Em João 3,16, assim, nós vamos confirmar essas características do nosso Pai Celestial através da sua palavra. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E se nós formos falar de um Deus amoroso, você quer prova maior de amor do que essa? Um pai entregar seu próprio filho para salvar a humanidade, para salvar, como se diz assim, todos os outros filhos também. E um plano de salvação tão tremendo que nós ficamos até sem entender, nós ficamos impressionados. Nós até hoje refletimos diariamente sobre isso. Creio que essa passagem seja uma passagem que mais os irmãos conhecem, né, que fica mais marcada. Tem até um testemunho engraçado da Camila, minha prima, que uma vez fomos evangelizar e foi entregar um papelzinho para um senhor, e ele disse que só pegaria o papel e só leria o que estava escrito ali se ela falasse de cor o que estaria em João 3,16. Porque quem não sabe o que está em João 3,16 não poderia estar nem evangelizando. E isso aqui é um amor de Deus. Se você não sabe o que está escrito, se você não conhece a palavra de cor, é uma palavra que transmite o amor de Deus para os seus filhos. O amor de Deus, um pai amoroso, que só quem ama verdadeiramente se sacrifica. Sacrifica um filho ou se sacrifica a si mesmo. Nós podemos ver que nós mesmos falhos como pais, né? Aqui quem já é pai, quantas vezes a gente não se sacrificou por uma vontade de um filho,
para fazer o desejo de um filho, para ver um sorriso no rosto de um filho. Então, Deus é esse amor que se sacrifica, esse amor que é doador, esse amor que faz tudo para nos ver felizes, para nos suprir nossas necessidades, vamos dizer assim, espirituais. E em Miqueias 7:19 também diz assim, Miqueias 7:19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, só quem ama verdadeiramente, só um Deus amoroso mesmo, ele perdoa. Porque sabemos que não é fácil perdoar, mas quando você ama alguém verdadeiramente, você perdoa. E você, como diz aqui, joga os pecados no mar do esquecimento. Você não guarda rancor. Você perdoa de uma forma que só o amor consegue fazer você esquecer tudo aquilo que a pessoa te causou, que aquele seu pai, seu filho, seu irmão, uma pessoa que você ama, que você aprendeu a amar no decorrer da vida, ela te causou. Só quem ama verdadeiramente, só o amor traz perdão e não faz ter rancor do que aconteceu lá para trás. Você verdadeiramente perdoa de coração. Então podemos concluir com esses versículos que Deus é assim, Deus é um Pai amoroso. Ele tem essa característica, e a palavra do Senhor nos confirma isso. E também queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Oséias 13, 4, 5. 13, 4, 5. Oséias 13, 4, 5. E vocês vamos poder ver juntos nessa noite que Deus ele não deixa nada a desejar perante essas características de um Pai completo, um Pai por excelência. Em Oséias 13, 4, 5 diz assim: Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. E aqui, o que significa zelo? Zelo é ser cuidadoso, é ser protetor, é se preocupar. Ter zelo com as coisas é você tratar bem. E Deus, ele não se conformava com os filhos dele sendo escravos no Egito. E ele, com o zelo que ele tem pelos filhos dele, ele tirou do Egito. E não só tirou, como ele cuidou no deserto, em todas as suas necessidades. Ele teve zelo. E só quem é zeloso não abandona quem ele ama. Só quem é zeloso não abandona o seu filho. Só um pai zeloso, ele cuida até o final, independente do seu filho estar certo, estar errado. Isso prova no deserto que, apesar dos filhos de Deus, né, do seu povo, né, no caso lá era seu povo, ficar murmurando, reclamando, querendo até retroceder para ser escravo, Deus em nenhum momento abandonou eles. Deus cumpriu com o que tinha prometido e foi até o final. Um pai zeloso. Em Mateus 7, 9, diz assim também. Então já vimos que nós temos um pai amoroso, um pai zeloso. E em Mateus 7, 9 e 11, diz assim, do 9 ao 11. E qual de vocês é o homem que, pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, dará a serpente? Se vocês, pois sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então, aqui fala que nós que somos pessoas falhas, pessoas pecadoras, nós vemos um filho pedir as coisas, nós sabemos dar coisas boas para ele, nós sabemos suprir sua necessidade. Por mais, às vezes, pecadores, falhos que nós somos, nós ainda provemos o pão de cada dia para o nosso filho, nós se esforçamos para dar a comida, o mantimento, aquele sobremesa, um docinho, o que quer que seja para os nossos filhos, para ver eles felizes. Quanto mais Deus, que é perfeito. E então Deus provê nossas necessidades. Deus não deixa nada a desejar. É só pedir que Ele concede o que nós precisamos. Mas temos que saber pedir, como a palavra do Senhor diz, nós temos que saber pedir. Porque Deus não vai, nós que somos falhos, nós vamos dar uma coisa que vai prejudicar o nosso filho. Imagina Deus. Por muitas vezes nós não estamos recebendo, não é porque Deus não é o provedor da nossa casa, é porque nós não estamos sabendo pedir, ou porque aquilo não vai acrescentar na nossa vida, ou porque aquilo vai nos prejudicar, ou porque aquilo vai tirar nosso foco, ou por algum motivo. Então, até quando você está pedindo e não está recebendo, você tem que orar para ver o que você está pedindo está certo, está de acordo com a palavra do Senhor. Mas que pai que perfeito como Deus não vai dar aquilo que vai te agregar, que vai edificar a sua vida, que vai te trazer para mais próximo dele. Então, que nós devemos saber pedir, porque Deus, Ele é o provedor. Independente do que nós necessitamos, Deus está vendo e Ele é dono de todas as coisas e Ele provê aquilo que nós precisamos. E em Gênesis também eu queria
terminar com as características que eu separei do nosso Deus aqui, em Gênesis 3:8. Gênesis, lá no começo da Bíblia, Gênesis 3:8, diz assim: E ouviram a voz do Senhor, Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então vimos que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus provedor, e Ele quer intimidade com seus filhos. Deus vinha toda tarde no jardim do Éden, tem intimidade com o seu filho, com a sua criação. Só o que foi que afastou essa intimidade de Deus com o seu filho? O pecado. E por muitas vezes, então, é isso que está nos afastando de Deus. É os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos, como já foi dito aqui, os nossos vícios, nossos costumes, nossos desejos carnais. Então, não é Deus que não quer mais intimidade com o homem ou com o filho. É o pecado que afasta cada vez mais, desde o jardim do Éden até hoje, o filho do pai. Deus é um pai perfeito. É um privilégio ter um pai assim. Só tem benefícios ter Deus assim como pai. Até eu brinquei com a Sueli falou assim, mas o que você vai pontuar nas características de Deus como pai? Eu falei, eu não vou pontuar nada, eu só vou exaltar. Eu vou pontuar as características do filho, porque de Deus não tem o que pontuar. Só tem que mostrar que ele é perfeito e a Bíblia mostra isso, através da palavra e através das nossas vidas. Porque isso se cumpre na vida de todos nós, todos os filhos, dia após dia. É só nós prestarmos atenção, nós damos valor, nós vemos Deus nas pequenas coisas. Porque às vezes, como eu disse, Deus é um Deus amoroso. Aí vem alguém, Deus usa alguém para te dar um abraço, para te confortar naquele dia difícil, e você não vê que é Deus que está usando o amor dele através de outra pessoa para te confortar. Quando é outra pessoa te atacando, você vê que é um inimigo, mas quando é outra pessoa te confortando, você não vê que é Deus. Você também vê que Deus é provedor. Às vezes a gente está tão acostumado a ter a comida, a despensa cheia, a geladeira cheia, nós não dá valor que Deus é o provedor das nossas vidas. E por muitas vezes também Deus está cuidando de nós, Deus nos dá livramento que nós não vemos, e nós não vemos o zelo de Deus nas nossas vidas, e assim por diante. E Deus pede todo dia intimidade de nós, através da oração, através da palavra, e nós se afastamos dessa intimidade devido ao pecado, devido à nossa... Aí você fala, nossa, mas que pecado que afasta tanto nós? Às vezes é a preguiça de ler a Bíblia. Preguiça é um pecado, às vezes é procrastinar as coisas de Deus, às vezes é não ter foco, não ter foco no que o Deus pede pra gente. Então não é um pecado assim escandaloso que você, tipo assim, tem um vício tão tremendo que nessas pessoas que vivem na rua. Não, às vezes é um pecadinho que você vem carregando anos e anos e anos, e isso vai te afastando de Deus aos poucos, e você vai se acostumando com isso. Você vai se acostumando a não ter intimidade com seu pai, você vai acostumando a não ter intimidade com aquele que te criou. E Deus, ele é tudo isso, e também ele é educado. Se ele quisesse uma pessoa que o servisse, tivesse intimidade com ele à força, ele não tinha dado a graça, estaria na lei ainda, estaria obrigando, como foi dito aqui, a gente fazer sacrifício, a gente orar 3 vezes por dia, senão ele castigaria nós. Mas não é isso que ele quer, porque até não é isso que nós queremos. Nós não queremos também do nosso filho. Quem como um pai, tipo, eu não vou querer que meu filho vá na minha casa uma vez por semana porque é a obrigação dele ir lá, senão eu vou ficar chateado. Eu quero que meu filho vá na minha casa por desejo do coração dele, para ele chegar lá e se sentir bem, conversar comigo. Não, o que adianta um filho ir na casa do pai obrigado e ficar com a cara feia do lado dele? Irmão, se eu ou você entramos aqui na casa do Senhor e temos pressa de ir embora, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Se eu e você formos orar para Deus e não temos o que falar com Ele, alguma coisa está errada nesse relacionamento. Se eu chegar na casa do meu pai e tiver pressa de ir embora, alguma coisa está errada com o relacionamento dele lá. E eu saí da casa do meu pai já faz 15 anos e eu chego lá ainda hoje e me sinto bem, me sinto em casa. Até a Sueli quer me corrigir às vezes, que eu chego lá abrindo a geladeira depois de 15 anos, chego me jogando no sofá, porque tipo assim, não é a minha casa, mas é a minha casa. Eu fui criado lá, e aqui a casa do Senhor é assim também. Aqui tem que ser assim, nós temos que entrar aqui e sentir a presença de Deus, querer ter intimidade com Ele. Eu até brinco que eu vou na minha casa do meu pai mais de domingo, e é um conflito, assim, porque chega a hora de vir para a igreja e você não quer deixar de sair da casa do seu pai, mas você também está indo para a casa do seu pai. Então, é uma coisa, tipo assim, meio conflitante, mas é gostosa. Eu tô saindo da casa do meu pai, vou ficar com saudade aqui, mas estou indo também honrar o meu pai na casa dele também. Então, nós temos que buscar essa intimidade, é isso que Deus espera de nós. Só que, como tantos privilégios tem um Deus assim tão maravilhoso, nós, como os filhos, nós também temos responsabilidades e obrigações a cumprir.
E é mais sobre isso que eu quero falar na noite de hoje, né? Porque não tem muito o que falar de Deus, só tem que agradecer a Ele, exaltar Ele por Ele ser tão perfeito. Então, que nós venhamos ver algumas características que Deus espera que nós venhamos ter como filhos. E lá em Êxodo 20:12 diz assim. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Se Deus, Ele pede para nós honrarmos nosso pai e nossa mãe terreno, quanto mais honrar a Ele. Ele não precisa nem pedir isso. Nós temos que saber que é nossa obrigação. Que é uma responsabilidade nossa honrar. E o que é honrar a Deus? Por muitas vezes as pessoas até brincam assim, brinca não, né? Comentam, falam, tipo, já vi muitas conversas, tipo assim, Deus pede para honrar o seu pai e sua mãe, então quando ele estiver velhinho, precisando de cuidado, você tem que ir lá e cuidar dele. Honrar o pai e a mãe não é você cuidar dele no leito de morte. Honrar o pai e a mãe é você ter respeito por ele, é você ser honesto, você ser junto, você seguir os valores que eles te ensinaram. Os nossos pais terrenos, eles nos educaram e para honrar o nome dele, ele espera que nós seguimos aquela educação, aquele honestidade, aquelas valores que eles nos ensinou. E com Deus não é diferente. E Deus, ele espera que nós, para honrarmos o nome dele, nós seguimos a sua palavra. Nós temos respeito com as coisas dele. Você honra a Deus tanto com o seu nome e com o nome dele, porque a palavra do Senhor mostra diversas vezes, tipo assim, Neto, filho de Júlio, na palavra, João, filho de Carlos, tipo assim, quando você é ruim, quando você faz coisa errada, desonra o nome do seu pai, porque a descendência é desonrada. Mostra, tipo assim, quem fez aquele negócio errado? O Neto, filho do Júlio. O fulano, filho do ciclano. Então, você honra seu pai tendo uma vida correta, uma vida de acordo com os mandamentos do Senhor, uma vida de acordo com a sua palavra, porque não vai ter o que te atacar, muito menos vai ter como atacar a educação que seu pai te deu, os valores que seu pai te ensinou. E então, que nós venhamos, primeiramente, honrar a Deus como filhos. Em Deuteronômios 5:29 também diz assim, Deuteronômios 5:29. Diz assim a palavra do Senhor: quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhe fossem eles e seus filhos para sempre. Você também ser um bom filho é você ser obediente, é você ter obediência com as coisas que seu pai te ordena, que seu pai te manda fazer, que seu pai te ensina a fazer. Obedecer é seguir ordens, seguir regras, e não por obrigação, como eu disse, mas é porque você tem certeza que seu pai quer o bem para você. Ele coloca regras, ele coloca ordens, ele coloca horários, ele coloca as coisas para você seguir, porque vai ser bom para você. Deus não colocou aqui mandamentos, ensinamentos na sua palavra para colocar um cabresto em nós. É para nossa vida ter sentido, ter mais facilidade, para você não perecer, é para você não ser escravo de vícios, de pecados, é para você não andar nos caminhos errados, é para você não ter que toda hora estar sendo corrigido. A palavra do Senhor já te corrige por si própria. Então, que nós vamos aprender a seguir regras, a seguir as ordenanças do Senhor, a seguir os seus mandamentos. Isso é ser obediente. Ser obediente como Jesus foi. Ser obediente não é só fazer as coisas que você gosta, é fazer as coisas que tem que ser feitas, como João Batista fez no deserto. Isso é ser obediente, ele foi obediente ao seu chamado, nós temos que ser obedientes ao Senhor. Jesus mesmo, ele fala, livra de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a sua vontade. Ele estava sendo obediente ao plano de Deus ali, mesmo sofrendo, mesmo tendo dor, mesmo sendo contra a vontade dele, porque se ele pediu para livrar, ele não queria passar por aquilo, mas ele sabia que tinha que ser feito, porque ele sabia que a obediência para as coisas do pai dele, que ele tinha que fazer, era maior do que as suas próprias vontades. Por muitas vezes nós somos filhos rebeldes, que nós queremos fazer só aquilo que nos dá prazer, só aquilo que alimenta nossa carne. Quem aqui, quando adolescência, não ficava bravo com o pai, quando o pai estipulava um horário para chegar em casa, ou nem permitia que você fosse para alguma festinha, algum evento, assim? Então, que nós vamos ser obedientes, porque o pai, ele quer o bem do filho. Ele coloca regras e coloca ordem nas coisas para que nós venhamos ter a vida com menos problemas possíveis, né? Em 1 Tessalonicenses 5:18, também é outra característica. Então, nós vimos já a característica de honrar a Deus como filho, ser obediente. Em 1 Tessalonicenses 5:18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças.
Como não ser grato a um Deus tão perfeito, a um Pai tão maravilhoso? Só por si só não tem nem como explicar você não ser grato pelas coisas que Deus faz por você. Mas por muitas vezes somos filhos ingratos. Somos filhos ingratos, sim. E vamos ser sinceros, quem gosta de uma pessoa ingrata? Você pode gostar da pessoa o máximo que for, mas quando você faz as coisas e a pessoa não demonstra gratidão, você perde o prazer de fazer as coisas para aquela pessoa. Por mais que sabemos que não devia ser assim, né? Que nós devemos fazer sem esperar agradecimentos, sem esperar. Mas quem, tipo assim, quem que olha para o seu filho e você faz, e ele é ingrato pelo que está fazendo, e você não fica triste só porque o seu filho é ingrato. Eu fiquei refletindo e você fica triste porque você sabe o que aquela criança vai se tornar futuramente. Se for uma pessoa, se já desde pequena uma pessoa ingrata, você imagina o futuro dela como adulto, como coisa. Então que nós venhamos ser filhos gratos, assim como nós desejamos que o nosso filho dê valor àquilo que nós façamos por ele, aquele esforço que nós demonstramos para trazer alguma coisa que agregue na vida dele. Então que nós também venhamos ser grato por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Se o nosso Pai Celestial ele manda nós sermos gratos em tudo, quanto mais nas coisas boas que Ele nos proporciona. Então, venhamos prestar atenção, irmãos, em tudo que nosso Pai Celestial ele faz por nós e venhamos agradecer, venhamos ter gratidão. Eu fico muito feliz que quando eu e a Suelen nós começamos a vir para a igreja, há muito tempo atrás, né? Eu falo que nós estávamos tão felizes com o que vinha acontecendo que nós conversamos e falamos, vamos procurar algum lugar para nós conhecer, porque nós temos que ir em alguma igreja, na sua igreja, né, em alguma igreja, independente de qual seja, para nós agradecer a Deus o que Ele está fazendo por nós. E nós, por gratidão, por querer conhecer um lugar, para ter um lugar físico, para agradecer a Deus pelo que Ele estava fazendo, nós estamos aqui até hoje. Então, que nós venhamos ser gratos por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Amém, irmãos? E a última característica que eu queria falar aqui com os irmãos também, para o filho, está em Tiago 4:8. Tiago 4:8. Diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpoai as mãos pecadoras e vos dê duplo ânimo, purificai os corações. Aqui eu achei muito interessante que a palavra do Senhor diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque eu refletindo aqui, eu vi que Deus ele quer uma intimidade, mas a intimidade que é uma via de mão dupla. É igual eu falei, ele não quer nada forçado, ele quer que você tenha intimidade, ele tem intimidade contigo, mas você também tem intimidade com ele. Então a intimidade que Deus deseja é uma intimidade, uma mão de via dupla, os dois buscando. Você buscando, você orando, você lendo a palavra e ele te respondendo. É assim que acontece. Imagina se eu chego na casa do meu pai e só eu falo e não paro para escutar. Ou eu chego lá e meu pai fica falando e eu não respondo. Não tem intimidade. Se não tiver diálogo, se não tiver uma mão de via dupla. E aqui fala que, além disso, ele limpa nós dos pecados. Ele nos dá ânimo e purifica os nossos corações. E quer exemplo maior do que o filho pródigo? Nós temos, irmãos, um Deus que Ele está o tempo todo de braços abertos esperando para ter intimidade com a gente. Independente da sua situação, do que você já fez, do que você passou, como aquele filho pródigo, independente de que você virou as costas para Deus, você foi viver uma vida de pecados. Ele está ansioso para esse reencontro. Ele está de braços abertos para te receber e trocar suas vestes. Para te receber e ter intimidade genuína contigo de novo. Para você voltar para a sua presença, para a sua casa. E creio que não sai mais, como foi na vida daquele filho pródigo. Imagina, fala que é tão bonita aquela passagem que fala que ele estava à porta esperando. E quando ele viu, ele saiu correndo e abraçou e ainda não julgou, não condenou, pelo contrário, ele só ajudou aquele filho a se limpar, como fala aqui, a se purificar daqueles pecados. Ele foi e pediu para trocar as vestes. E creio que depois, claro, que a palavra não fala, mas depois ele sentou, conversou, orientou, corrigiu também, porque ele tinha que ser corrigido, isso é coisa de pai também. Deve ter dado um sermão, como um bom pai tem que fazer no seu filho quando ele erra, mas a princípio ele o recebeu, ele o abraçou. E é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer intimidade, essa intimidade, que Ele está de braços abertos para te receber, independente do que você tenha feito, independente de como foi o seu passado, independente de estar como sendo o seu presente.
Sabe por quê, irmãos? Porque, antes de eu concluir aqui, eu queria que os irmãos abrissem comigo em Jó 1, 2, 3, para ter a conclusão aqui, porque, como eu disse, a pergunta é: quem é você? Quem é você? E em Jó, aqui, Jó 1, versículo 2 e 3, diz assim: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Até aqui, ó, eu vou ler para vocês. E nasceram, eu quero que vocês gravem esses números. E nasceram-lhe 7 filhas, e 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Agora vamos lá para Jó 42. Então, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 bois e 500 jumentas. Aí lá em Jó 42, 10, vamos ler o capítulo 42, versículo 10 e versículo 12. O versículo 10 diz assim, Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo que dantes possuía. Então aqui fala que Jó tinha uma quantidade de filhos, filhas e bens, e Deus foi lá e mudou seu cativeiro e dobrou aquilo que ele tinha. No versículo 12 diz assim: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, era 7, dobrou para 14. Teve 6.000 camelos, era 3, dobrou para 6. Teve 1.000 juntas de boi, era 500, dobrou para 1.000. E teve 1.000 jumentas, era 500 e dobrou para 1.000. Aí ele fala dos filhos. E teve também 7 filhos e 3 filhas. Ele não dobrou os filhos e as filhas. Ele dobrou tudo, os bens, as criaturas, mas não dobrou os filhos e as filhas. E por que ele não dobrou as filhas e os filhos? Porque quem você é? Você é filho de Deus, você é um filho insubstituível. Não tem como dobrar o filho. Você pode dobrar os bens, você dobra a criatura, mas nunca vai dobrar o filho, porque filho não é só para aqui para a terra, filho é para toda a eternidade. Quando ele chegar no céu e se encontrar com seus filhos, ele terá o dobro dele. Ele terá os 7 que faleceu, com mais as 3, e mais os outros que ficaram. Então, que nós vamos entender que nós somos filhos de Deus. Aqui no livro do Encontro dos Homens, que nós estamos lendo, Criptonita, até citou um versículo que fala assim: nós somos filhos de Deus, não só lá no céu, mas aqui na terra também. E então, irmãos, o que nós somos? Primeiramente, nós somos filhos de Deus. Você é um filho insubstituível. A sua alma vale o mundo inteiro. E a sua alma é para fazer presença com Deus para sempre, para você ser um filho para toda a eternidade. Então, que nós venhamos ser filhos que sigam os seus mandamentos, que sigam a sua palavra, que busquem a salvação, para que nós podemos ter essa paternidade divina para toda a eternidade. Não vamos só aproveitar aqui em momentos passageiros na terra, porque até aqui porque em momentos somos filhos bons, em momentos somos filhos ruins, mas nós devemos buscar essa paternidade divina para sempre, para a eternidade. Bens e animais, como diz aqui, bens e criaturas, como nós já fomos criaturas um dia, elas são substituíveis. Mas o filho, ele não é substituível, ele é para sempre. Então, irmãos, e no final, para concluir, no final, até como eu falei aqui, no final, o que é o cristão? O que somos nós? Nós somos discípulos de Cristo, que queremos ter o caráter de Cristo, queremos ser igual a Ele. E o que Cristo foi? Cristo foi o Filho perfeito. Ele foi o Filho que veio para a Terra e foi perfeito a sua trajetória aqui na Terra. Então, que nós venhamos entender que nós somos, nessa noite, filhos de Deus, filhos amados de Deus, filhos insubstituíveis, e que nós venhamos querer fazer que nem Cristo, ser filhos perfeitos, para que nós possamos aproveitar essa paternidade divina para toda a eternidade. Amém, irmãos? Que nós possamos ficar de pé essa noite aqui, agradecer a Deus por esse momento, por estarmos na casa do Senhor, na casa do nosso Pai, e que Ele venha trabalhar nossas vidas, para que nós venhamos ser filho dEle, não só aqui na terra, como diz a palavra, mas para todo sempre, para toda a eternidade. Morar na casa do Pai, e vai ser uma festa, como a palavra do Senhor diz, e a gente não consegue nem imaginar como vai ser aquele grande dia de reencontrar o seu Pai
presencialmente. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, por essa noite. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por até aqui. Tudo que foi falado, foi ouvido. O Senhor trabalha no nosso coração, na nossa mente. E que também algum irmão aqui nessa noite, alguma pessoa que tem algum problema de paternidade com seu pai terreno, com sua mãe, algum problema com seus pais, você como pai ou você como filho, nós estamos no culto de libertação, ou até algum problema de paternidade divina com Deus, alguma mágoa que você carrega no seu coração e põe a culpa em Deus, não sei como está o seu coração nessa noite, que você possa vir aqui na frente, irmão, que você possa vir aqui na frente, pois é um culto de libertação. Que você possa vir aqui, que o pastor, alguém vai orar por você, para você se libertar desse problema de paternidade que você tem, desse problema de familiar com seus pais, com sua mãe, alguma mágoa, algum rancor no seu coração. Que o Senhor venha pedir para Deus te libertar nessa noite, meu Deus. E que você venha ter uma vida de intimidade com seus pais terrenos ou com o Pai Celestial, meu Deus, por completo. Desde já te agradeço, meu Deus, te louvo. Em nome de Jesus, amém.